Bom dia, meus irmãos. Quero saudar vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa também, acompanhando pelo YouTube, que a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Pedrosa já disse, aqui é o quintal da minha casa. Eu já sinto o amor dos irmãos e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante: espiritualidade centrada na cruz. Eu queria que a gente refletisse sobre isso hoje, mas antes eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o texto do verso 18 até o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Na antiguidade, meus irmãos, muito antes das máquinas fotográficas, aquelas que o fotógrafo colocava 1 quilo de pólvora aqui e acendia para fazer um flash e tirar uma foto, muito antes disso, as pessoas, os objetos, as paisagens eram retratadas em telas, com tinta e pincel, pelos pintores, que observavam por horas a fio quem ou o que eles tinham a intenção de retratar. E por mais que o artista mais hábil estivesse por trás da paleta, do pincel e da tela, o resultado final dessas pinturas nunca revelaria de forma perfeita o modelo original. E por que isso acontecia? Por um motivo muito simples. O autor da pintura sempre incluiria no retrato as suas próprias impressões ou as impressões de terceiros. Eu vou dar um exemplo para você. Um rei tirano, um rei mau, um rei ganancioso poderia muito bem ser retratado como um governante benevolente e altruísta, ou vice-versa, dependendo das impressões ou daquilo que deveria ser mostrado ou ensinado para quem olhasse para aquela pintura. Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês. E se nós hoje tivéssemos a tarefa de pintar um quadro e o nosso modelo fosse a Igreja Evangélica Brasileira?
Pensa por um segundo, como seria esse retrato? Sem pensar demais, eu diria que ele seria bem parecido com a igreja de Corinto, a que nós acabamos de ler. Vamos relembrar algumas questões e alguns problemas que Paulo estava procurando resolver nessa primeira carta. Divisões entre os irmãos, problemas de adultério, problemas de litígio, isso é, irmãos levando irmãos à justiça dos homens. Alguns problemas de ordem conjugal, soberba por conta de dons espirituais, desordem no culto público. A lista se estende, a lista é imensa. E muitos desses problemas aconteciam na igreja de Corinto por conta também do contexto sociocultural e religioso no qual aquelas pessoas já estavam inseridas quando Paulo chegou para plantar aquela igreja ali. Uma cultura grega que prezava demais pela retórica, pelo academicismo, pelo conhecimento, pela sabedoria humana. Uma cidade portuária que era bem localizada, que se tornou um importante ponto comercial, o que resultou também no desenvolvimento da cidade, na prosperidade financeira dos coríntios. Além disso, antes de Cristo, os coríntios estavam envolvidos com as religiões de mistério. Eles participavam ativamente dos cultos pagãos. Toda essa cultura ainda influenciava demais aquela igreja, a ponto daqueles crentes quererem e desejarem fundir a igreja com o mundo, trazer a cultura do mundo e inseri-la dentro da igreja. Será que você consegue enxergar alguma semelhança com o que acontece em grande parte das nossas igrejas hoje, quase 2000 anos depois de Paulo ter escrito essa carta? Com o que acontece com grande parte dos crentes que estão dentro das nossas igrejas hoje? Qualquer semelhança, meus irmãos, não é mera coincidência, não é mesmo? Olha só, para o que se busca hoje. Pensa um pouco, você vai ver que a visão do cristão, em sua maioria, está completamente distorcida. Já há muitas décadas, grande parte da igreja e grande parte dos cristãos vive um declínio espiritual. Isso porque nós estamos, na nossa grande maioria, olhando a partir de uma perspectiva incorreta. Quando a gente volta lá para o meio da década de 90, um pesquisador cristão chamado George Barna apresentou lá nos Estados Unidos um relatório. E esse relatório mostrou que no ano de 1992, apenas 12% dos cristãos americanos que foram entrevistados aceitavam a inerrância da Bíblia, a soberania de Deus e entendiam a necessidade de um novo nascimento através da fé em Cristo. Apenas 2 anos depois, em 1994, esse número caiu 5 pontos. De 12%, apenas 7%. Eu repito, 7% dos cristãos acreditavam em temas fundamentais à nossa fé, como, por exemplo, a inerrância e a suficiência das Escrituras. Nós vivemos numa época, meus irmãos, em que a Bíblia já caiu em desuso para a grande maioria. Reflexo disso é a cultura consumista que toma conta cada vez mais dos bancos das nossas igrejas. As igrejas têm sido consideradas hoje um tipo de mercearia ou supermercado, onde a gente chega, entra, senta, escolhe os nossos produtos e se satisfaz com aquilo. E se os produtos escolhidos não estão atendendo às nossas necessidades, o que a gente faz? A gente vai para outro supermercado. A gente senta, escolhe os nossos produtos e vê se aquilo atende ao que nós queremos. Esse cristianismo ortodoxo, que é fundamentado na Escritura, que é preocupado com essas questões fundamentais da fé, que fala sobre Deus, sobre pecado, sobre a salvação, sobre a cruz de Cristo, tem sido sumariamente substituído por um cristianismo consumista, imediatista, ou seja, um cristianismo que pode resolver os meus problemas hoje,
e as minhas necessidades hoje. Aquele cristianismo que me dá 5 passos para a criação dos filhos, 7 passos para a renovação da minha vida sexual, 3 passos para o meu desenvolvimento pessoal, 8 maneiras de eu ser bem-sucedido nas minhas finanças. E isso atrai muitas e muitas e muitas pessoas. E muitos pastores, em busca de crescimento numérico, em busca de quantidade e não qualidade, têm aderido a esse modelo de igreja, onde a prioridade é o marketing, ou os programas direcionados a vários e vários tipos de público. O foco deixou de ser a Bíblia Sagrada, a salvação através de Cristo, e passou a ser, na segunda-feira, a noite dos empresários, na terça-feira, a noite das donas de casa, na quarta-feira, a noite dos solteiros, e por aí vai. Onde não se fala mais a respeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que veio morrer no nosso lugar. Fala-se de qualquer assunto, menos do que é mais importante. O foco é que as pessoas venham e possam ser saciadas com algo que não vai saciar. É como você comer um prato de macarrão. Daqui 2 horas você vai querer comer de novo. É isso que as igrejas, na sua maioria, têm feito e aderido. Por quê? Quando eu for na noite dos empresários para resolver os problemas da minha empresa na segunda-feira, a hora que eu acordar na terça-feira, eu já estou precisando de mais. E eu preciso voltar na próxima segunda, e na próxima, e na próxima, e na próxima, para continuar consumindo, consumindo e consumindo. À primeira vista, isso pode até impressionar, pode encher os nossos olhos, mas a gente precisa, irmãos, calibrar a nossa visão. Nossa espiritualidade não deve se basear nas coisas deste mundo. Por um motivo muito simples, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa vida. E se a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, a gente precisa olhar para as palavras de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. O propósito que Paulo dá é claro: experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A grande questão é a seguinte: por onde nós começamos esta renovação? Como nós fazemos isso? Nós precisamos olhar e voltar a olhar para o centro da mensagem do Evangelho. E qual é o centro da mensagem do Evangelho? O centro da mensagem do Evangelho é a cruz de Cristo. A mensagem evangélica contemporânea serve muito bem ao propósito de lotar as igrejas, de trazer pessoas, mas só a cruz de Cristo pode moldar o nosso pensamento. Só a cruz de Cristo é capaz de transformar o nosso coração e de renovar a nossa confiança e a nossa esperança. Aparentemente, hoje, isso é loucura. Como eu posso, no mundo moderno, afirmar que a cruz tem mais poder do que o marketing evangelístico que é direcionado a partir das mídias sociais? O marketing da nossa igreja alcança muito mais pessoas do que a cruz, porque nós estamos cheios de programas para fazer. Como a cruz pode ter mais poder do que a força interior, do que a minha força interior, ou do que a minha vontade de vencer nessa vida aqui, de resolver os meus problemas pela força do meu braço. Quando a gente fala sobre ser guiados pela mensagem da cruz, irmãos, de forma geral, nós vamos causar escândalo nas pessoas. E esse tipo de escândalo, é esse tipo de loucura que Paulo descreve no texto que nós lemos na abertura aqui, 1 Coríntios,
capítulo 1, do 18 ao 31. Olha comigo o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A resposta para todos os problemas que os coríntios estavam enfrentando e que Paulo buscou corrigir nessa primeira carta, ela foi respondida pelo apóstolo. Como? Com a sabedoria de Deus. Eles precisavam entender que todos os conflitos e divisões seriam sanados, seriam consertados a partir do entendimento deles entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, nessa passagem, é manifestada através da mensagem da cruz. Portanto, meus irmãos, a compreensão do poder e da centralidade da cruz para todas as áreas da nossa vida é extremamente importante para a saúde da Igreja de Cristo. Um monge agustiniano que viveu no século XVI, chamado Martim Lutero, entendeu como poucas pessoas o poder da cruz para a vida do crente. Lutero entendeu isso de forma tão abrangente que muitos teólogos escreveram sobre a teologia da cruz de Lutero. E a base para esse pensamento é o texto de 1 Coríntios capítulo 1, especificamente o verso 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para... 1 Coríntios 1, 25, eu não projetei. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. A percepção que Lutero tinha da cruz ilustra muito bem como nós devemos pensar, como deve ser o nosso pensamento, se de fato nós desejamos entender as verdades que Deus revelou para nós na Escritura. Essa aparente contradição que está presente nos pontos que a gente vai examinar aqui é muito importante. Lutero descobriu que a chave para nós entendermos a verdade bíblica é a partir da cruz de Cristo. E que Deus fala agora, baseado nesse texto que nós lemos aqui, através de um paradoxo. O que é isso? Paradoxo. Essa palavra tão estranha. Paradoxo é uma declaração que parece carregar uma contradição. Parece ser contraditório, mas na verdade, esse paradoxo vai mostrar para nós uma verdade muito mais profunda. Eu vou te dar um exemplo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 39, Cristo disse que nós, para acharmos a nossa vida, devemos perdê-la. Para a maioria das pessoas, isso parece confuso. Mas é claro aqui o que Jesus estava querendo dizer. Para nós encontrarmos a verdadeira vida, nós devemos renunciar à nossa independência e nos entregarmos completamente ao Senhor. Essas contradições aparentes aqui vão ser muito importantes para a gente entender sobre a mensagem da cruz. Por quê? Porque Deus faz as coisas usando opostos. Deus faz surgir tudo onde não tinha nada. Ele ganha quando perde. Ele nos exalta quando nós somos humilhados. Deus age de forma contrária ao que o mundo espera, seguindo sempre a lógica dele, não a nossa. A lógica de um Deus que é soberano, que é poderoso. A lógica divina sempre vai trabalhar usando esses opostos, dizendo que a salvação verdadeira é aquela que renuncia às obras, que Cristo mostrou a sua força na morte, que nós, quando estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Esses são os paradoxos de Deus. Esse é o paradoxo da cruz. O próprio texto que nós lemos agora, ele está cheio de paradoxos. Olha só, agora sim, 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus.
Verso 22 ao 24. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E o verso 25 de novo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O que eu quero propor hoje para nós é que nós olhemos para esses paradoxos, para essas aparentes contradições, com o objetivo de que a gente possa reorientar a nossa visão à luz da cruz de Cristo. E a partir daí, a partir da cruz, nós enxergarmos Deus, a salvação e o sofrimento. E depois, eu quero mostrar como nós podemos aplicar a cruz de Cristo a algumas áreas da nossa vida de maneira prática. Primeiro, o que a cruz nos diz sobre Deus? Essa pergunta é importante. Porque a maneira pela qual nós buscamos conhecer a Deus muda completamente o nosso ponto de vista. Isso faz diferença a partir de qual perspectiva eu estou buscando conhecer a Deus. E muitas vezes nós buscamos o conhecimento da natureza de Deus e dos atributos de Deus, não a partir dele, mas a partir daquilo que ele criou, das coisas criadas. Assim como o pintor que a gente falou no começo, retrata alguém com base nas suas observações, impressões, experiências. Muitas vezes nós buscamos conhecer quem Deus é desta mesma maneira. Nós buscamos moldar para nós um Deus que se encaixa naquilo que nós queremos, mas não naquilo que Ele realmente é. Nos nossos pressupostos, na nossa experiência, na nossa vontade. Por mais bonito que possa ser o quadro que nós pintamos a respeito de Deus, quando nós usamos esses recursos, e se isso for baseado em ideias arrogantes ou abstratas, o nosso problema nunca vai ser solucionado. Ideias que são vazias ou ideias que são subjetivas a respeito de Deus, por mais impressionantes que elas possam parecer, não trazem salvação para nós. Isso é um fato. Isso porque, quando a gente fala a respeito de Deus, baseado nos nossos pressupostos, isso começa a gerar orgulho no nosso coração. Porque isso nos coloca diante de Deus numa situação em que a gente sempre vai buscar uma troca, sempre buscando uma barganha. Adoração a Deus, baseado naquilo que eu posso fazer para conseguir algum benefício do Senhor. Para conseguir algo de volta, uma contrapartida, uma vida moralista, legalista, uma espiritualidade orgulhosa. Eu meço o tamanho do Senhor com base nas minhas realizações, na minha performance, naquilo que eu sou capaz de fazer. Mas nós precisamos parar para pensar uma coisa muito importante, irmãos. Diante de Deus, isso é abominável. A Escritura dá um exemplo bastante claro para nós. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, falando com Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Você conhece essa história. Saul foi ungido rei sobre Israel. Deus, através do profeta Samuel, levou uma mensagem para Saul e disse: Saul, você vai invadir aquela terra e você vai fazer o que eu estou te pedindo. Você não vai trazer nada e você vai exterminar todo mundo. É só isso. Saul foi, invadiu aquela terra. Ele sacrificou muitas pessoas,
mas ele deixou uma pessoa viva, a qual ele trouxe com ele, o rei daquela terra. Além disso, eles trouxeram o melhor da terra, tesouros, carneiros, bois e por aí vai. Saul chega com o seu exército para comemorar, e ele não quer esperar Samuel chegar para fazer os sacrifícios. E ele, cheio de orgulho da performance, do que ele fez, das suas realizações diante de Deus, ele mesmo faz o sacrifício. E eis que Samuel chega e repreende Saul por aquilo. E nós vimos aqui nessa passagem. E por que Deus rejeitou Saul como rei? Porque Saul olhou para Deus da maneira que ele quis, e não olhou para Deus como realmente ele é, obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Ele queria glória para ele e não para o Senhor. Ao contrário do que Samuel citou aqui nessa passagem, o que agrada a Deus não são sacrifícios, não são obras vazias e nem a nossa performance para conquistar nada do Senhor. O que agrada a Deus é aquilo que Davi proclama no Salmo 51, verso 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Eu não estou dizendo que nós não temos que servir a Deus, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo, que você tem que chegar aqui, sentar no banco e ficar observando. Não, nós precisamos servir o reino de Deus, sim. Mas a partir do momento que nós entendemos que Deus já fez tudo por nós e que nós não precisamos fazer mais nada com relação à nossa salvação, nós precisamos entender a graça de Deus que veio, morreu na cruz pelos nossos pecados e nos salvou. Nós o servimos, mas não esperando nada em troca. Nós o servimos como uma resposta ao que Ele já fez por nós. Viver em humildade e obediência diante de Deus mostra que nós estamos olhando para o lugar certo. E a teologia da cruz, ela mostra que nós precisamos conhecer a Deus a partir do sofrimento e da fraqueza. Lutero, em 1518, na convenção de Heidelberg, ele falou exatamente sobre isso. E ele disse o seguinte: pelo fato de os homens usarem errado o conhecimento de Deus, que eles obtiveram por suas obras, Deus determinou que seria conhecido pelos sofrimentos. A maneira correta de nós olharmos para Deus, irmãos, a maneira correta de nós entendermos quem Deus é olhar para a cruz. Quando nós olhamos Deus a partir da cruz, nós vamos ser confrontados com duas verdades importantes e com duas verdades que nós precisamos encarar. Antes de Cristo, nós somos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas olha o paradoxo de novo aqui. Deus amou seus inimigos em Cristo. Parece contraditório? Nós somos inimigos. Deus amou seus inimigos através do seu Filho. Quando nós conhecemos a Deus pela fraqueza e pela loucura da cruz, nós somos humilhados. Sabe por quê? Porque foi a nossa fraqueza, a nossa loucura, a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa rejeição, que Deus carregou sobre si quando subiu naquela cruz. O Filho de Deus, o próprio Deus, foi esmagado por causa da minha e da sua fraqueza, por causa da minha e da sua loucura, por causa do meu e do seu pecado. O Filho de Deus foi esmagado na cruz, por causa de nós, que éramos inimigos dele. Deus na cruz se torna um retrato apropriado da humanidade, como ela é de verdade. A humanidade é fraca, a humanidade é impotente diante da morte. E mais impotente ainda,
diante do julgamento da morte. Porque sem Cristo, nós estamos condenados. Eternamente condenados. Quando nós conhecemos a Deus pela cruz, nós conhecemos o nosso pecado e o amor redentor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, nos versos 6 até 8, diz o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Na fraqueza da cruz, Deus mostrou o seu poder, todo o seu poder. Poder esse que é capaz de ser vivificado na morte, de ganhar perdendo e de amar aqueles que não são dignos de amor. Foi na fraqueza da cruz que Deus transformou a sexta-feira da paixão em domingo de Páscoa. Deus fez isso na fraqueza da cruz. O próximo paradoxo que eu quero olhar com vocês, a próxima aparente contradição, é o paradoxo da salvação. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus Cristo é claro quando ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chegar até Deus Pai implica inevitavelmente em passar pelo Filho. É através do Filho que nós conhecemos verdadeiramente o Pai. Foi Cristo quem abriu para nós o caminho até o trono de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Essas verdades que Pedro escreve na primeira carta, elas são incontestáveis para nós. Ou pelo menos, elas deveriam ser. Deveriam ser, eu digo, porque muitas vezes essas verdades que estão nas páginas da Bíblia são rejeitadas. Muitas vezes nós tentamos imitar os construtores de Babel e nós queremos construir escadas até Deus, baseadas em quê? Nas nossas boas obras, na nossa justiça própria, no nosso legalismo. Nós procuramos colocar pedra sobre pedra para chegarmos até Deus. A nossa intenção com isso muitas vezes é que Deus fique tão impressionado com o nosso desempenho, com a nossa performance, que Ele imediatamente nos justificará. Ele imediatamente vai nos presentear com o dom da vida eterna. Quando nós fazemos isso, irmãos, eu tenho uma notícia para dar para você. Nós falhamos miseravelmente. Nós somos justificados por Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. E quando nós olhamos para a salvação, da perspectiva da cruz, nós entendemos que a morte de Cristo é o que nos salva. E viver pela fé naquilo que Cristo conquistou, ao invés de depender dos nossos passos tortos, da nossa autossuficiência e da nossa justiça própria, vai fazer com que nós tenhamos plena confiança no amor e na aceitação de Deus. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O paradoxo da salvação, meus irmãos, é exatamente esse. Deus santo e justo, morrendo na cruz para salvar pecadores, como eu e como você. Esse é o paradoxo da cruz. O próximo
paradoxo do sofrimento. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, automaticamente nós somos remetidos ao sofrimento. Deus foi crucificado, o Filho de Deus foi crucificado e sofreu no nosso lugar, para nos perdoar, para nos libertar, para nos salvar. Quando nós olhamos para isso, o que isso deve gerar, ou pelo menos deveria gerar no nosso coração? Gratidão, alegria, porque naquela cruz romana, Cristo morreu para que nós vivêssemos. Isso deve gerar gratidão em nós, todos os dias. Esperança, alegria, certo? Esse deveria ser o padrão. Mas, pasmem, não é. Muitas pessoas têm ódio da cruz, justamente porque a cruz representa sofrimento. E hoje em dia, o que mais existe são crentes que não querem sofrer. As nossas igrejas estão lotadas de alecrins dourados, que só querem vencer, que só querem romper, que só querem que Deus os carregue no colo. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que rejeitam o sofrimento. A gente precisa, meus irmãos, olhar para a Escritura de volta, urgentemente. A Bíblia é muito clara em dizer que o sofrimento faz parte da vida cristã. E não só isso. O sofrimento é importante na nossa caminhada e na nossa peregrinação nessa terra aqui. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, clássico, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, Cristo, vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Romanos 5, do 1 ao 6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sobre a perspectiva da cruz, meus irmãos, o sofrimento serve a um propósito extremamente importante: nós cultivarmos a autonegação. Nós paramos de olhar para a nossa aparente capacidade e colocamos toda a nossa confiança naquele que morreu por nós, Cristo. Ainda lá em 1518, em Heidelberg, Lutero falou sobre isso. Lutero disse o seguinte: é impossível para um homem não ficar orgulhoso com as suas próprias boas obras, a menos que a experiência do sofrimento e do mal tenham retirado previamente todo o espírito do seu interior e o quebrantado, ensinando que ele não é nada e suas obras não pertencem a ele, mas a Deus. O paradoxo do sofrimento, meus irmãos, é exatamente esse. Deus nos exalta quando nos humilha. Deus nos esvazia da nossa autoconfiança para que nós possamos confiar somente nele. Deus destrói a nossa língua orgulhosa para que nós possamos nos orgulhar cada vez mais em Jesus Cristo. O teólogo Alistair McGrath escreveu o livro Lutero e a Teologia da Cruz. E nesse livro,
ele diz o seguinte: o homem é humilhado quando experimenta a ira de Deus, sendo forçado a admitir que não pode, por si mesmo, ficar na presença de Deus. Assim ele se volta para Deus em sua desesperança e impotência, mas ao fazer isso, é justificado. Paradoxalmente, acaba sendo pela ira de Deus que a misericórdia opera, para que o homem não busque essa misericórdia, a menos que saiba o quanto necessita dela. Como filhos de Deus, irmãos, nós somos chamados ao sofrimento. A nossa vida é uma vida de sofrimento, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa do príncipe deste mundo. A nossa vida é uma vida de sofrimento. A nossa peregrinação aqui, ela vai ser marcada por este padrão, o padrão do sofrimento. Fica uma pergunta então: se nós somos filhos de Deus, já justificados por Ele, como Paulo mesmo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 1, já temos a esperança da eternidade, já fomos perdoados dos nossos pecados, aguardamos a volta de Cristo, por que a nossa vida não pode ser um mar de rosas aqui já? Por que isso? De novo, esse é o paradoxo. Deus age com os filhos adotivos dele, do mesmo jeito que ele agiu com o seu único filho, lá na cruz. Como Deus agiu na cruz com Cristo? Deus nos humilha para nos exaltar. O padrão de Deus para nós nesse mundo aqui vai se resumir às palavras de Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 a 11. Eu coloquei nos slides aqui para a gente ler, dos versos 5 até o 11, mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois. Tá? Mas o padrão é que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo Jesus, que não julgou que ser igual a Deus seria uma coisa que ele deveria se apegar. Antes ele sofreu por nós, foi obediente até a morte de cruz. Esse é o padrão, sofrimento. A promessa para nós é que os sofrimentos dessa terra vão ser substituídos pela glória da eternidade. Paulo afirma isso, Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Esse é o paradoxo. Nós sofremos para sermos glorificados. Somos humilhados para sermos exaltados. Com Cristo foi assim. Se somos filhos de Deus, se seguimos a Cristo até a morte, esse é o nosso padrão. Olhamos para Deus, para a salvação e para o sofrimento, não a partir das nossas experiências, nem dos nossos desejos, nem das nossas vontades, mas a partir da cruz. Que nós sejamos guiados pela cruz, meus irmãos, sempre. Para terminar, eu quero fazer algumas aplicações rápidas. Eu quero chamar a sua atenção para a centralidade da cruz nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a cruz e a partir da cruz, isso nos dá uma nova perspectiva. Isso aponta o caminho para nós em meio a esse mundo de trevas. O que eu quero fazer nesse último bloco, então, rapidamente, é mostrar que a partir da cruz nós podemos direcionar as nossas decisões em algumas áreas, em várias áreas da nossa vida, na verdade. Mas eu quero deixar algumas sugestões aqui de onde nós podemos aplicar a cruz. São 4 áreas, aliás: pregação, teologia, adoração, relacionamentos. Toda a nossa pregação, irmãos, ela deve partir da cruz. A nossa mensagem sempre deve falar sobre o evangelho da graça. Quando nós pregamos uma mensagem diluída para agradar os ouvidos das pessoas, nós vamos errar. Quando nós tentamos usar a Bíblia como um acessório para uma mensagem agradável, para uma mensagem que massageia e que infla o ego das pessoas, isso é totalmente diferente da mensagem da cruz. Ao invés disso, precisamos pregar Cristo e Ele crucificado. E falar sobre a morte,
substitutiva de Cristo, que nos deu perdão, que nos deu salvação, do amor de Cristo, que nos impulsiona a amar e cuidar das outras pessoas, da promessa de que Ele nos guardaria e nos faria perseverar até o fim, da sua volta, daquilo que Ele faz por nós, que nos faz caminhar em fé e arrependimento. Essa é a verdadeira mensagem que transforma corações e mentes. Essa mensagem que o mundo não entende, essa mensagem que o mundo abomina, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo conhecia muito bem essa mensagem, e ele vai dizer exatamente isso. Eu prego Cristo e Ele crucificado. A próxima área que nós podemos aplicar a cruz é a teologia. Só que quando eu pronuncio essa palavra aqui, teologia, muitos se arrepiam. Para que falar de teologia? A letra mata, não é isso? Quantas vezes você já escutou isso? Você, seminarista, ex-seminarista, quantas vezes você já ouviu? A letra mata. Existe um desprezo pelo conhecimento teológico nas nossas igrejas de forma geral. Mas, irmãos, teologia é o conhecimento a respeito do Deus Criador, Santo, Todo-Poderoso, que nos resgatou, que revelou a vontade dEle para nós nas páginas da Escritura. Teologia não é abstrata, não é subjetiva, não fica só no seminário. Quando a gente aplica a perspectiva da cruz, a teologia, a gente mostra que o conhecimento de Deus é prático. Teologia nos conduz a conhecer mais e mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. É imprescindível, meus irmãos, que nós conheçamos aquilo que nós proclamamos. Sem conhecimento de Deus, a nossa mensagem é vazia. Eu louvo a Deus pela iniciativa de vocês aqui, da liderança que incentiva o estudo e de todos vocês que têm se comprometido a buscar esse conhecimento, para aprender cada vez mais de Deus. Teologia não é algo que não seja prático, teologia é prática. A própria Bíblia nos incentiva a fazer isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, a segunda carta, vai dizer que toda a Escritura é inspirada e útil para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente precisa aplicar a cruz ao conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a doutrina de Deus. Isso é importante. Onde mais nós podemos aplicar a cruz? A nossa adoração. Qual é o nosso objetivo quando nós chegamos aqui na igreja? Quando vocês chegam aqui na igreja, domingo após domingo? Encontrar os irmãos? É ouvir um sermão encorajador? Ouvir boas músicas? Cantar sobre a nossa vitória? Como nós somos pessoas tão boas, tão maravilhosas, que Deus se encantou por nós. E aí ele veio, não, esses caras aqui eu preciso salvá-los, porque eles são maravilhosos. Essa é a realidade dominante quando a gente pensa sobre adoração. A adoração a Deus, ao verdadeiro Deus, ela tem dado lugar ao nosso ego. Isso é tão real, que vira e mexe você vai ouvir a frase, poxa, o culto não foi muito bom hoje não. Mas espera aí, o culto é para quem mesmo, Vossa Excelência? Não é para você. Irmãos, a cruz precisa ser aplicada à nossa adoração. Quando a igreja se reúne para adorar publicamente a Deus, que enviou seu único filho para morrer no nosso lugar, Ele, e só Ele deve ser adorado, exaltado, quando a igreja se reúne. Quando nós oramos, confessando o nosso pecado, quando nós cantamos músicas para louvor e para a glória de Deus, quando a cruz de Cristo e a mensagem da cruz é proclamada no púlpito, o desespero vira esperança, o cansaço vira vigor e a tristeza vira alegria. A adoração que é centrada na mensagem da cruz e a partir da cruz renova a nossa fé, domingo após domingo.
e direciona sempre a nossa esperança para Cristo. O próprio Deus, o próprio Cristo, determina como Ele deve ser adorado. O Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A última área que nós podemos aplicar a cruz, que eu quero sugerir aqui para vocês, os nossos relacionamentos. É uma área muito importante. Quantas e quantas vezes nós nos frustramos, quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Por quê? Porque nós esperamos uma atitude diferente. Porque nós convivemos muitas vezes com um amigo inflexível, um filho que pensa que é o dono da verdade, só porque ele tem acesso ao Google para pesquisar tudo o que ele quiser. Um irmão que você tem discipulado meses, anos a fio, e aparentemente não sai do lugar, não progride na fé, não cresce no conhecimento. Quando isso acontece, a nossa primeira inclinação é deixar de lado, é afastar, é desistir, é parar. Esse não tem mais jeito, deixa quieto, não quero mais. Mas quando nós olhamos os nossos relacionamentos a partir da cruz, isso nos lembra algo muito importante. Quem nós éramos aos olhos de Deus. Incorrigíveis, perdidos, indignos, fracos. Agora, pare alguns segundos para lembrar o que Deus fez por nós em Cristo. Lembrou? Eu também lembrei, mas eu vou refrescar um pouco a nossa memória. Efésios 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele fala exatamente qual era a nossa situação perante Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus, em Cristo, nos deu vida. É pela graça de Deus que nós fomos salvos, não pelas nossas obras. Paulo vai dizer ainda, para que ninguém se glorie. E ele termina no verso 10 dizendo que nem as nossas boas obras são nossas mesmo. Deus as determinou de antemão para que nós andássemos nelas. As obras não são atreladas à nossa salvação, mas são o resultado do que Deus já fez no nosso coração. Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós vivêssemos. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a olhar para essas coisas, a aplicar a mensagem da cruz aos nossos dias, aos nossos passos nessa vida aqui. Quando nós olhamos para a cruz, a nossa perspectiva muda, e que a gente olhe para as pessoas da nossa igreja, aquelas que você talvez tenha dificuldade de amar, porque no seu entender elas são difíceis de tratar, que a gente olhe para elas, que a gente olhe para as pessoas difíceis na nossa família, no nosso trabalho, com outros olhos, sempre lembrando da cruz. Eles estão conosco aqui e muitas vezes precisam de nós, mas nós precisamos olhar dessa nova perspectiva. Meus irmãos, a cruz não é o fim, ela é o começo. Foi na cruz que o próprio Deus se entregou por pecadores, para trazer paz, salvação, esperança. Olhe para a cruz, não com desprezo, mas com gratidão. Que o Senhor nos ajude a olhar para a cruz e viver sempre a partir desta perspectiva. Eu finalizo com uma frase de John Stott, do livro A Cruz de Cristo. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Eu quero recomendar algumas leituras, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, sobre a cruz, sobre como
mudar a perspectiva, como olhar para a cruz e ter a cruz como elemento central da sua caminhada. Eu quero recomendar alguns livros que eu usei para preparar esse estudo aqui. O primeiro deles, Lutero e a Teologia da Cruz, a gente já falou, do Alistair McGrath. O outro, a gente acabou de falar, A Cruz de Cristo, de John Stott. Eu tive um professor de Novo Testamento que fez a gente ler esse livro aqui. E esse livro é ótimo. Outro livro, A Verdade da Cruz, do R6 Sproul. Não é um livro muito grande, é uma ótima leitura. E por fim, Lições de Mestre, é do Mark Shaw. Se você quer entender e conhecer um pouco mais sobre esses assuntos e sobre o que a gente falou aqui, eu recomendo que você leia esses livros. Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo na paz do Senhor, irmãos. Obrigado.